Saudações a todos que estão assistindo essa aula, eu sou o professor Bruno. O tema da nossa aula é plano cartesiano. Esta é uma aula para o primeiro ano do ensino médio e os objetivos são localizar os pontos no plano cartesiano, compreender a equação de uma reta no plano cartesiano. Esta é uma aula de matemática, porém, para contextualizá-las, vamos ver um pouco de história e artes, pois essa noção do plano cartesiano, ela inicia lá no século XV, no Renascimento, quando esses artistas do Renascimento eles descobriram as leis da perspectiva. Aqui nós temos uma obra muito famosa, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, e percebemos aqui que há um estudo geométrico que possibilitam a representação tridimensional dessa imagem, a representação em perspectiva. Isso é, criou-se uma noção de espaço geometrizado, e essa noção de espaço geometrizado foi utilizada por dois gigantes do pensamento que assim utilizaram isso para construir as suas noções de pensamento. O primeiro deles foi Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, o primeiro cientista moderno, chamado pai do método científico. Ele utilizou a noção de espaço geometrizado para criar a mecânica clássica. Ele foi o primeiro, então, a conseguir, estudando a queda dos corpos, a relacionar matematicamente o espaço percorrido e o tempo que ele levava para percorrer esse espaço. O outro gigante foi o primeiro, chamado primeiro filósofo moderno, René Descartes, pai do racionalismo. Ele, então, criou o plano cartesiano, chama-se cartesiano, exatamente devido à homenagem a ele que o criou. Mas ele em si, ele utilizou essa ideia que surgiu a partir das artes. Observem estas ilustrações do desenhista, do ilustrador renascentista Albrecht Dürer. Aqui nós temos então o desenhista frente a um modelo e ele olha, observa o modelo através de uma malha de linhas horizontais e verticais. E essa mesma malha está desenhada na folha, e então ele utiliza essas linhas para ter como referência de onde localizar os elementos do que ele vai desenhar, e então conseguir retratar nas suas devidas proporções. Foi assim que surgiu a ideia da perspectiva. Então, utilizando essa ideia de uma malha de linhas horizontais e verticais, René Descartes criou o plano cartesiano. O plano cartesiano, então, tem um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo horizontal, chamado eixo X, é chamado eixo das abscissas, o eixo vertical Y, chamado o eixo das ordenadas. O que René Descartes fez foi associar a estas linhas valores numéricos, e desta forma ele conseguiu unir duas áreas da matemática, a álgebra e a geometria, criando assim a chamada geometria analítica. Então vamos lá, localizando os pontos no plano cartesiano. Cada ponto é localizado por um par ordenado XY, que representa a distância que cada um tem em relação a uma origem, que é onde se cruzam. O ponto X é o quanto longe do eixo vertical está o ponto, e a coordenada Y é o quão longe que ele está do eixo X. Então, os eixos eles dividem o plano em 4 quadrantes. No primeiro quadrante, tanto X quanto Y têm os valores positivos. No segundo quadrante, o valor de X é positivo e o valor de Y... O valor de X é negativo e o valor de Y é positivo. No terceiro quadrante, ambos os valores são negativos. E no quarto quadrante, o valor de X é positivo e o valor de Y é negativo. Dois pontos, eles determinam uma reta. Então, se nós temos dois pontos, sejam eles P de coordenadas x1, y1 e Q de coordenadas xy, como a gente descreve uma reta que passa por esses pontos, Para descrever uma reta, a gente precisa de uma equação, A equação de reta, na sua forma reduzida, ela é escrita desta forma: y é igual a mx
mais n. M é o chamado coeficiente angular. Ele está relacionado à inclinação desta reta, ao ângulo de inclinação. Esse ângulo medido em relação ao eixo horizontal, chamado de alfa, cuja tangente desse ângulo é numericamente igual a m, o coeficiente angular. Ela também tem um n, que é o coeficiente linear, é o ponto em que a reta cruza o eixo y, pois podemos ter diversas retas paralelas com a mesma inclinação, porém, elas vão variar em função do ponto em que elas cruzam o eixo vertical. Então, a gente precisa saber o coeficiente angular e o coeficiente linear. Eles podem ter diferentes sinais, então observemos essas retas com diferentes inclinações. Uma reta paralela ao eixo x, ou seja, cujo ângulo em relação ao eixo x é zero, ela vai ter o seu coeficiente angular zero, pois a tangente de zero é zero. É chamado dentro da matemática de funções, essa é uma função constante. Se a inclinação da reta for crescente, ou seja, um ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus, um ângulo agudo, o coeficiente angular dessa reta é maior do que zero. Se essa reta for vertical, ou seja, paralela ao eixo y, ou seja, cujo ângulo em relação ao eixo x seja 90 graus, o coeficiente angular é infinito, pois a tangente de 90 graus é um valor infinito. Se essa reta for decrescente, ou seja, um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180, essa é uma reta decrescente, cujo coeficiente angular é um número menor do que zero. Então vamos aplicar num problema estes conhecimentos. Observe a reta abaixo e indique qual das alternativas que representa a sua equação. Então, nós temos aqui dois pontos A e B que determinam uma reta. O ponto A de coordenadas x menos 20 e y 20. O ponto B de coordenadas x 20 e y menos 10. Ele quer saber dessas alternativas qual possivelmente será a equação que determina a reta. Então, a gente tem inicialmente aqui y igual a 30. Temos um ponto P aqui de coordenada y igual a 30, mas esse ponto nem faz parte da reta. Então, definitivamente, não é a letra A. Agora temos a letra B. Y igual a 0,75x menos 5. Como a gente viu no slide anterior, esta reta ela é decrescente. Logo, o sinal do coeficiente angular, que é o valor que multiplica a variável x, tem que ser negativa. E aqui esse 0,75 é positivo. Então, não é a letra B. Você pode perguntar, como é que eu sei esses valores, 0,75, 5 estão aparecendo? Esse é o tema da próxima aula. No momento que a gente precisa saber é conseguir relacionar o ângulo de inclinação ao sinal da reta. Então, temos aqui na letra C, y igual a menos 0,75x menos 5. Bom, o coeficiente angular, que é o valor que multiplica o x, ele está de acordo, pois o sinal é negativo. Só que o coeficiente linear, esse menos 5, observemos aqui, essa reta ela cruza o eixo y acima da origem. Então, o valor desse coeficiente linear deveria ser maior que zero, não é a letra C. Observando a letra D, y igual a 0,75x mais 5. O sinal do coeficiente angular 0,75 é positivo, então também não é a letra D. O que nos resta a letra E. Y igual a 0,75x mais 5. O sinal do coeficiente angular está correto, pois é uma reta decrescente, e também o do coeficiente linear, pois ela cruza o eixo y acima da origem. Então, resposta letra E. Então,
Vamos um pouco adiante, retornar um pouco à arte e vamos ver o conceito de ponto de fuga, pois lá iniciamos falando sobre a perspectiva. O ponto de fuga é um ente do plano de visão que representa a interseção aparente de duas ou mais retas paralelas. Então, aqui observamos que temos um ponto de fuga em que as retas paralelas lá no infinito, onde está localizado esse ponto de fuga, elas se encontram. Eles utilizaram, para fazer essa perspectiva linear, linhas chamadas as linhas de fuga, que elas partem a partir do ponto de fuga e elas nos servem como referências para desenhar, saber localizar os elementos das figuras de maneira com que elas estejam em perspectiva. Então, para aplicar este conhecimento, vamos praticar um pouco de arte, né? Vamos inserir a origem dos eixos coordenados aqui, nesse canto aqui, ou seja, vai ser 0, 0 nesse ponto. A gente vai localizar a linha do horizonte no eixo Y e traçar uma linha paralela ao eixo horizontal, que esse vai ser o nosso horizonte. A gente localiza, então, a coordenada X do nosso ponto de fuga. A partir desse ponto de fuga, a gente vai traçar as linhas de fuga. É bom a gente medir estes ângulos para traçá-los com maior precisão. E utilizamos estas linhas de fuga como referências para colocar os nossos elementos na nossa imagem. Então, nesta aula, a gente aprendeu sobre o plano cartesiano, né? Discutimos um pouco de história e observamos um pouco de arte. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.